Eu vou deixar ele começar, mas a gente vai ter um outro privilégio, que é conseguir dialogar com ele. Ele disse que queria ouvir mais do que falar. E realmente ele é um professor Zé. Então, isso é uma coisa de um professor. Então, a gente vai ter espaço de microfone distribuído, e microfone com ele, e a honra de poder ouvi-lo. Obrigada. Então, bom dia. O que é que querem saber? Tens microfones por aí, quando alguém quiser, basta pegar no microfone e perguntar. Já tenho uma pergunta ali. Eu tenho muita dificuldade, desde há 40 anos para cá, quando eu chego a algum lugar, porque me perguntam, cadê o seu PowerPoint? Sim, não tenho, não. E a sua apresentação? Não tenho, mas toda a gente tem, mas eu não tenho. E o que é que vai dizer? Não sei, ninguém me perguntou nada, como é que eu sei o que vou dizer? E agora parece que tem uma pergunta por aí. Vamos lá. Eu peço desculpa estar em cima do palco. Som. E peço desculpa porque certamente irei dizer algumas coisas que são disruptivas. Faz favor, colega. Bom dia, professor. Meu nome é Rafael, sou professor de História. Eu li, assim como todos aqui conhecemos sua trajetória, e me chamou muita atenção o último livro que o senhor lançou a respeito de inovação na educação. Nesse último livro, uma informação que o senhor cita, e eu fiquei muito curioso, é que muitos de nós, professores, olhamos a Escola da Ponte, Summerhill, outros exemplos de inovação pedagógica na Europa, olhamos para o hemisfério norte como se fosse o local onde nós encontraríamos a inovação. Mas o senhor disse no livro que é no hemisfério sul que está a inovação da educação. E, em especial, que no Brasil existiriam várias Finlândias que nós, talvez pelo nosso complexo de vira-lata, não saibamos. Eu também não sei. Essa é a minha pergunta. Que Finlândias que existem por aqui, como nós poderíamos ter contato com elas? E, de quebra, afinal de contas, eu tenho o privilégio de ter levantado a mão primeiro, como é possível, de quebra, eu acho que tem relação com a primeira, como é possível numa escola feita de pessoas tão distintas se buscar uma inovação quebrando com as ideias clássicas de o professor que fala e o aluno que, digamos, que escuta? Essa é a minha grande dúvida, é por isso que eu vim aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Efetivamente é no Sul, e não falo apenas do Brasil. Eu estive há cerca de um mês na Índia, em Bangalore, que é a Silicon Valley da Índia, trabalhando com Singapura e outros países que estão no topo do PISA. E foi muito evidente que a melhor educação está no Sul. Mas está, sobretudo, concentrada no Brasil. E essa é uma das razões porque eu não saio daqui nem morto. Há um tempo atrás perguntaram-me se eu estava aposentado e o que é que eu estava a fazer. Eu respondi que eu estava a ajudar brasileiros, porque o Brasil é feito por brasileiros e não por um portuguesinho armado em Cabral. Eu estava a ajudar brasileiros a desenvolver novas construções sociais de aprendizagem. Fixai a expressão, novas construções sociais de aprendizagem. E perguntaram, mas qual é aquela que está agora a ajudar a fazer? Eu respondi, eu estou envolvido num projeto no Distrito Federal de fazer uma rede de comunidades de aprendizagem, que é uma das formas, das novas formas. Aí perguntaram-me, e quando você conseguir fazer esse projeto, vai deixar de fazer projetos? Eu respondi, não. Já dizia Paulo Freire que nós somos incompletos. Então eu vou fazer outro projeto depois. E que projeto será esse? Eu respondi, certamente será um projeto para acabar com as comunidades de aprendizagem, que deve haver outra coisa melhor depois. Ou seja, essa é uma das características da inovação. Qualquer projeto inovador tem que estar em permanente fase instituinte. Não pode parar, não pode cristalizar.
Quando eu escrevo que há muitas Finlândias cá dentro, é verdade. Mas a Finlândia já não serve para nada. A Finlândia está muito atrasada. É aqui no Brasil, e vos vou convidar para participar no final. Isto vai ser rápido, são 45 minutos, demora pouco. Eu vou deixar contacto, conexão, porque é disso que se trata hoje, para continuarmos a conversa, com quem quiser continuar. Então, como eu não falo o que está nos livros, e tu já leste o livro, deves ter compreendido que eu faço uma primeira resenha histórica da evolução de paradigmas e depois faço algo que é muito delicado, mas que me apeteceu fazer. Ao fim de 40 anos, apeteceu-me fazer. Porque hoje a palavra inovação está na moda, toda a gente se apropria da palavra para sofisticar o discurso e manter a miséria da prática. Não há inovação em sala de aula. Eu pedi desculpa há bocadinho porque vou dizer coisas que podem contradizer alguém. Numa sala de aula não há inovação. É preciso que se perceba isto. Eu faço afirmações para provocar. Espero que reajam. E porquê? Porque eu ouço dizer, por exemplo, cursos para desenvolvimento de habilidades socioemocionais em sala de aula. Impossível. Num curso não se aprende nada. Curso é uma modalidade de formação do século XIX, do paradigma da instrução. O centro não é o professor. Mas isto está dito desde Maria Montessori, desde John Dewey, desde Claparède, de Rudolf Steiner, das Waldorf, está escrito pelo Freinet, está escrito por toda a gente, por Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, tudo mais. Está escrito que o centro deve ser o aluno. Protagonismo juvenil, autonomia do estudante. Mentira! O centro não é o aluno. E eu estou a contradizer-me, não é? Porque eu ajudei a fazer a Escola da Ponte, que foi a primeira vez no mundo em que o centro passou do professor para o aluno. E é uma das poucas escolas que conseguiu isso. Meus amigos, há muitas Finlândias no Brasil e para quem aceitar o meu convite, porque não vai dar tempo para conversar sobre elas, eu vos convido a ir até a minha casa, podem dormir lá, eu levo-vos a certos lugares. A minha casa está sempre cheia de gente, porque é uma casa de toda a gente. Não ouviram falar de partilha, de compartilhamento? Colaboração? É preciso que se perceba que os valores têm que ser postos em prática. Que o pensamento seja coerente com a palavra e a palavra com a ação. Senão somos antiéticos, que é uma coisa complicada. Bom, muitas Finlândias no Brasil e eu comecei por fazer algumas pontes. A primeira que eu ajudei a fazer foi a escola Amorim Lima, em São Paulo, que é muito famosa agora. Depois fui para Heliópolis e conseguimos uma Campos Sales, que também é exemplo de paradigma da aprendizagem. Não é da comunicação, ainda é o centro no aluno, que é uma coisa do século XX, não é coisa do século XXI. Nós estamos no paradigma da comunicação hoje. O centro é a relação, é o vínculo, é a aprendizagem significativa. Depois eu ajudei a fazer a Maria Peregrina, de São José do Rio Preto, a Igécia Porreis de Natal, aqui do Lerman de Lajeado, a Escola da Serra de Belo Horizonte. Eu poderia estar aqui a falar mais de 100. Eu estou há 18 anos por cá. Até que eu percebi que não tinha que fazer nada disso. No Projeto Âncora. O Projeto Âncora é a melhor escola do Brasil. É a única, com essa coisa do IDEB 10, é a única. Porque só há um IDEB, é o 10. Mais nenhum. Um dia lá em Sobral me disseram, nós estamos no IDEB 8, assim, miserável. IDEB 8, IDEB 9. Eu só admito um, IDEB 10, ponto final. Então vou-te deixar depois no final o meu contacto para conversarmos, porque eu estou muito interessado em te escutar. Mas também há pessoas que querem fazer perguntas. Tá bom? Vamos depois continuar o contacto, vamos comunicar. Não há mais perguntas? Não. Vou-me embora.
Não, não, pelo amor de Deus. A gente está gostando muito de ouvi-lo. É porque os microfones estavam passando. Cadê as mocinhas com os microfones? Do pensamento para a palavra, da palavra. Bom dia, professor. É um prazer revê-lo. Eu me chamo Renata. A gente já se encontrou algumas vezes na minha trajetória de formação e sempre foi muito importante. Obrigada. A minha pergunta, eu já lhe fiz há alguns anos atrás, no projeto Gente, lá na Rocinha, onde eu trabalhava. E eu repito a mesma pergunta, porque nós falimos lá, né? Nós falhamos seriamente. E como conseguir uma aprendizagem significativa, essa aprendizagem em comunidade, colaborativa, numa rede tão grande como a rede municipal, que está amarrada, presa em burocracias horrorosas. Obrigada. Eu aprendi esse como quando fui prefeito da minha cidade e quando fui eleito para o Conselho Nacional de Educação, porque vi o sistema de ensino a partir do poder público e vi o sistema de ensino a partir do Ministério e do Conselho Nacional. Isso me ensinou muito. O como, vou-te deixar o meu contacto, porque é extremamente simples. Então, passar do centro do professor para o centro do aluno, facílimo. Em 3 meses tu consegues isso. Com quem já fez, é evidente. Mas não fiques por aí. Quando eu vim ao projeto Gente, é porque eu sou amigo do Rafael Parente, que era vice da Costin e que resolveu fazer o projeto. Quem foi o secretário de Educação do Distrito Federal? Rafael Parente, meu amigo. Colaborei com ele. Eu trabalho com o poder público. Aliás, eu tenho 52 anos de escola pública, de chão de escola. Eu fiz sempre de escola pública, trabalhando com escola particular, porque há muito boas escolas particulares. Tá bom? Então é muito simples passar muito no poder público. O que nós temos que fazer é eliminar alguns obstáculos. Um dos obstáculos tem a ver com a regulamentação da Lei de Diretrizes e Bases. Ou seja, toda a regulamentação, os normativos, os despachos, as portarias que estão nas secretarias de educação são cativos de uma escola do século XIX, porque diz que tem que ter salas de aula, tem que ter turma, tem nada. Turma, sala de aula é coisa fóssil, coisa que não se usa no século XXI. Eu sei que muita gente fica irritada comigo e tem todo o direito de ficar. E eu vou deixar o meu e-mail se me quiserem xingar, não tem problema. Agora, eu gostaria era que me contestassem, na prática ou na praxis. Então, não sei se alguém fica aqui, mas muita gente fica zangada comigo e eu acho muito bem que fique. O que vou convidar-te é para fazer um exercício de reelaboração profissional, da cultura profissional. Porque o maior obstáculo à mudança não é o poder público, sou eu. É a minha cultura profissional. Formaram-me, formataram-me para dar aula. E eu dei aula durante muito tempo. E já que estamos a falar de leitura, de livros, e há pouco foi referido o analfabetismo, a Escolinha da Ponte acolhia tudo o que era disléxico, tudo o que era síndrome de Down, paralisia cerebral, tudo. As outras escolas jogavam fora para a Ponte. E todos eles aprendiam, em menos de 3 meses, a ler, escrever e interpretar tudo. Porquê? Porque é que há tanto analfabetismo literal e funcional no Brasil? Porque há turma, porque há professor no centro. Chegam 20 crianças, ou 25, encontram um professor sozinho em sala de aula, que é uma coisa do século XIX. A professora, coitada, ela vai ensinar como sabe. É o A, I, O, U, Papai, Pipopu, Tata, Tita, Tu, Vuvu, Viu, Uva. Ensina todos ao mesmo tempo, quando cada um tem o seu ritmo próprio. E numa aula não é possível seguir o ritmo de cada um. Ao fim de 2 ou 3 meses, diz à diretora, este e este não acompanham. Vão para o que é isto? Não acompanham o quê? O que é isto do ritmo? Quando é que nós aprendemos? Depois, ela não sabe, a professora, que cada um tem o seu estilo de inteligência, ou vários, porque não tem tempo para isso. Depois também não sabe que a criança que chega à escola já sabe ler.
Qualquer criança brasileira com 6 anos sabe, no mínimo, 100 palavras associadas a conceitos. Big Brother, McDonald's, Coca-Cola, é ler. Mas passados uns meses já não é Coca-Cola, é Saseki Coca-Cola, Lalilalu. E andamos nisto. Turma, sala de aula, professor. Valha-me Deus. Então a culpa não é nossa, mas temos que fazer esforço de reelaboração profissional. Depois há muita coisa mais que eu não vou explicar neste momento, porque eu tive o privilégio e a maldição de ter percebido que é possível mudar. E hoje eu vejo o que é paliativos do velho modelo. Em 1982, a primeira escola em Portugal a acolher os computadores foi a Ponte. 84 computadores dados por um banco que mudou toda a sua parafernália digital. Na década de 1990, a primeira a fazer homeschooling com EAD, com internet, foi a Ponte. E por aí vai. Ou seja, nós percebemos a maravilha que é a tecnologia digital de informação e comunicação, mas também compreendemos as armadilhas que estão contidas aí. E o problema é exatamente pôr computadores, lousa digital, por exemplo, numa sala de aula. Não serve para nada. Saiu há pouco um estudo na Inglaterra que mostrou que 20 anos de lousa digital não mudou nada. PowerPoint, a mesma coisa. Saiu agora outro estudo. Não serve para nada. Porquê é que nós estamos a fazer paliativos do velho modelo? Porquê é que não mudamos? E não é mudar do professor para a tela, fazendo monstrinhos de tela, desenvolvendo a aptidão do polegar. Cuidado! Em qualquer escola brasileira em que eu trabalho, qualquer criança pega no iPhone, no laptop, vai à internet, colher da Microsoft, maravilha, o que lá está. Mas o que lá está em vídeo não é vídeo-aula. Cuidado, é vídeo. O Salman Khan, eu estive lá nos Estados Unidos, fui à Khan Academy, que acolheu a filha do Bill Gates. A Khan Academy, o Salman Khan, conversei com ele. Ele publicou um livro que está publicado no Brasil, traduzido, que é Um Mundo, Uma Escola. E ele diz lá, a aula é coisa do século XIX, os meus vídeos não são vídeo-aula, mas continuam a utilizá-los como tal. É de ficar zangado. Como é que nós não vemos que temos de perceber que estas tecnologias digitais de informação e comunicação fazem sentido no 4.0 ou no 5.0, no paradigma da comunicação? É na relação, é na comunicação, não é centrado no professor em sala de aula, nem no aluno. Agora, tem que se aproveitar. O protagonismo juvenil tem que ser desenvolvido, mas com os outros. Eu existo porque tu existes. E a minha liberdade não termina onde começa a tua. Começa onde começa a tua. Igualdade, inclusão. Por isso é que eu digo, utiliza-se muitas vezes os termos para os desvirtuar. Eu tive a maldição, o estigma de ter percebido que é possível pegar nas novas tecnologias e fazer o que é preciso. Há muitas Finlândias no Brasil onde isso já acontece. Eu espero que a Microsoft e outras empresas consigam criar diálogo com aquilo que eu ajudo a fazer e não vão atrás de coisas como aquelas que estão para aí, que eu não vou referir. Estão para aí umas comunidades de aprendizagem muito esquisitas, que são paliativas, não é? Então, o que é que eu hei de dizer? Eu vou deixar o meu contato, que é isso que me resta no final, para conversarmos depois. Já agora posso dizer-te que no estado do Rio está a decorrer uma transformação vivencial em que eu vou para o chão de escola contigo, se for preciso, não para te ensinar nada, para aprender contigo, colaborando contigo, co-elaborando. Está a decorrer no estado do Rio uma transformação tremenda, situada em 2 polos. Se bem que o Rio de Janeiro tem tudo, tem Ogamitá, tem a SEAT, tem a Parque, tem tudo, mas não faz nada. Cabo Frio e Resende, e sobre isso eu posso falar pela internet. Muita coisa acontecendo no Brasil, porque foi no Brasil que começaram as primeiras comunidades de aprendizagem. Foi no Brasil que foi escrito o primeiro livro sobre comunidades de aprendizagem, ou seja, o anúncio do paradigma da comunicação foi feito por um homem que morreu no Recreio dos Bandeirantes, chamado Lauro de Oliveira Lima.
Mas como o brasileiro tem a síndrome do vira-lata, conhece o Papert, conhece os Siemens, conhece o Castles, não conhece o que tem. Tem Finlândias cá dentro, tem muito melhor que a Finlândia não serve para nada. A Finlândia fez coisas ótimas. A Finlândia deu autonomia às escolas, acabou com as provas e exames, acabou com a avaliação externa, mas continua a haver aula, turma, série, porcarias desse género. Não serve para nada a Finlândia. Há muito melhor aqui. Outra pergunta. Eu não disse isto demagogicamente para ser aplaudido. Não percam tempo a bater palmas. Vá lá, mais perguntas. Nós temos muito pouco tempo. E eu, então... Bom dia. Me chamo Nina. Sou aluna da Ponte há 3 anos. Estou aqui para publicar o meu quarto livro autoral. E queria perguntar como você se sente sabendo que a Escola da Ponte mudou muitas vidas, como mudou a minha. Eu não percebi. Desculpe. Ouvido de velho é terrível. Fala devagarinho, vá lá. Bom dia. Meu nome é Nina. Sou aluna da Ponte há 3 anos. Da Ponte? Sim, da Escola da Ponte. Estás lá? Sim. Ótimo, continua. Vim aqui para publicar o meu quarto livro autoral. E a minha pergunta é como você se sente sabendo que a Escola da Ponte mudou muitas vidas, como mudou a minha? Fazendo a Escola da Ponte? Como é que se sente a saber que a Escola da Ponte mudou muitas vidas? Eu peço desculpa. Eu estou a ouvir mesmo mal. Estou velho. Eu já deveria ter parado, plantar árvore e tal, mas não por aí. A Escola da Ponte mudou muitas vidas. Nós temos ex-alunos com 60 anos de idade. Mas as pessoas não sabem como era a Ponte há 44 anos. Meus amigos, há 44 anos, não vou contar a história. Um dia, se quiserem, eu publicarei a história, que ainda não escrevi. Nem sei se vou escrever. Há 44 anos, a Escola da Ponte nem banheiro tinha. Ouviram bem? E quando foi feito o banheiro, fizeram um banheiro para os alunos e outro para os professores. Separado. O que é isso? Fiquei revoltado. Juntámos logo os banheiros, era só o que faltava. Bom, a Escola da Ponte tinha turmas de lixo, que eram jovens com 15 anos que não sabiam ler nem escrever. Reprovaram 7 vezes, ficavam na primeira série. Era uma coisa impressionante. Bom, hoje, e desde há uns 30 e tal anos, é a melhor escola de Portugal, onde o aluno desenvolve projetos, desenvolve cidadania, tudo mais. Mas eu me sinto muito bem quando no Facebook e noutros lugares eu recebo recados dos meus ex-alunos que têm 50, 60 anos, 40 anos e que são meus amigos. É a maior alegria que eu tenho. São meus amigos. Estão muito bem na vida, porque se realizaram como pessoas. Porque na Ponte trabalhámos um currículo tridimensional. Não sei se te falaram disso. Estão interessados em saber o que é isso, do currículo tridimensional? Ok. Então, onde não há aula, nem turma, nem nada, há pessoas. Escolas são pessoas, não são prédios, são pessoas. São pessoas que têm os seus valores e os põem em prática através de projetos. Tão simples. E para pôr em prática, isso tem um nome: desenvolvimento curricular. Currículo. Mas o currículo não é essa base nacional que está aí. A base nacional que está aí é ilegal, não serve para nada. Ponto. Eu disse que ia dizer coisas horrorosas, que ainda há bocadinho disseram que era ótima. E eu peço desculpa a quem disse. Peço desculpa e convido para conversar sobre isso. Convido. Ouviram bem? Mas ninguém me impede de dizer aquilo que eu sinto e que eu sei. Porque eu fundamento o que eu digo. E peço desculpa deste dedo arrogante. Continuando. Eu fundamento. A verdade é que a Base Nacional tem uma introdução que é maravilhosa. Fala de competências do século XXI, desenvolvimento sociomoral, fala de habilidades, fala de educação integral, fala a introdução. Porque a prática, a base, é o contrário da introdução. Alguém sabe o que é
Deixa eu ver. Alguém sabe fazer raiz quadrada? Ninguém? Ok. Alguma vez na vida precisaram de fazer raiz quadrada? Não? Ok. Então para que é que isso está no currículo? Se eu quiser saber o que é raiz quadrada, eu vou ao Mr. Google, ele em 5 minutos ensina-me. Porque eu quero saber, porque é significativo, faz sentido, eu preciso. Porque toda a aprendizagem parte da necessidade, do desejo, do sonho, do problema. E não de um professor, nem de uma base curricular, que é currículo imposto, prescrito e inútil. É preciso perceber-se o que é aprendizagem essencial. Vou dar um exemplo de currículo da consciência planetária, que é uma das triplas. Uma menina fica preocupada ao ler um artigo numa revista norte-americana. Uma menina de 9 anos que dominava perfeitamente o inglês. Estou a falar do projeto Ancora. Ela interessa-se pelo artigo e fala com a tutora, e isto que eu vou dizer já não é na ponte, é cá, é além da ponte, mas a ponte faz os outros 2 domínios. Vamos lá. Ela pede à tutora para ajudar a fazer um projeto para ver se é possível vida humana noutros planetas. Porque é isso que a NASA está a fazer, a procurar planetas onde seja possível o ser humano viver, quando a Terra já não tiver solução para a nossa existência. Isso está para breve. Vai ser uma catástrofe de todo o tamanho. E, portanto, a NASA está à procura de planetas onde o ser humano possa. Então, a criança de 9 anos fez um trabalho duplo. Primeiro, perceber se é possível evitar a catástrofe. O buraco de ozono está a aumentar, a Amazónia está a ser destruída, a água do mar está subindo, o Rio de Janeiro vai desaparecer. Então ela fez esse estudo de sustentabilidade de vida humana na Terra, mas simultaneamente, dentro da dimensão do currículo da consciência planetária, ela foi estudar a possibilidade de vida noutros planetas. E então, essa menina fez 13 anos e há meio ano atrás foi convidada pela NASA e foi para Washington, com 13 anos, com o seu projeto, que neste momento está numa nave espacial norte-americana à volta da Terra. Eu estou a falar de quê? Paradigma da comunicação. Estou a falar de quê? 5.0. Estou a falar de quê? De currículo, que não é essa coisa que está na base. Estou a falar de currículo de dimensão planetária. Mas há o currículo que a Escola da Ponte desenvolve, que é o currículo da subjetividade. Cada um de nós é diferente dos outros, não há ninguém igual. Cada um tem as suas necessidades, os seus desejos, os seus sonhos, e cada um tem o seu potencial. Cada um tem a sua vocação, cada um tem aquilo que precisa desenvolver. Vou dar um exemplo, ou melhor, vou dar 2. Um em Portugal, na Ponte. André, síndrome de Down. Chega à Ponte com um relatório de psicologia que diz: este aluno nunca vai aprender a ler. 9 anos, não sabia ler nem o nome. Eu perguntei-lhe: o que é que tu queres ser? Eu não podia perguntar o que é que ele queria saber, ele não queria saber nada. Ele queria ir embora. Perguntei-lhe: o que é que tu queres ser? Currículo da subjetividade. Eu tenho direito a desenvolver os meus talentos. Numa sala de aula é impossível. Eu estou a falar de trabalho em equipe e de individualização, de personalização, na Ponte. Então o André respondeu, com aquele óculos de fundo de garrafa e o palato muito subido. Diz ele: eu quero ser goleiro. Goleiro! Meus amigos, em 3 meses ele aprendeu a ler, a escrever, aprendeu matemática, aprendeu todo o currículo, fez formação profissional. E vão ver à internet se eu estou a mentir. Abram lá no Google, final do Campeonato Europeu de Futebol de Salão, Portugal e Itália. Portugal ganhou, o goleiro da Seleção Nacional é o André. É assim, pessoas. Currículo da subjetividade no Brasil. Uma menina chega e eu pergunto: o que queres fazer? Nada. O que queres saber? Nada. Você não é meu pai, não me pode obrigar, deixe-me ir embora. O que é que queres ser? Não é quando for grande. O que é que queres ser? Agora, perguntar quando for grande é um insulto para uma criança. Ela não vai ser. E ela disse-me: eu quero ser rapper.
Fiz um projeto de vida com ela, um currículo de subjetividade, onde ela aprendeu tudo o que está na base. E aos 13 anos foi abrir os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, ao lado da Carol Conká, MC Sofia. Ah, pois é. Poderia estar aqui a tarde toda e amanhã falar-vos de histórias de vida. De uma escola que não tem aula, nem turma, nem série, nem porra nenhuma do século XIX. Basta, chega, acabou. Peço desculpa de falar alto e gesticular, mas estou velho, estou cansado. Há 50 anos que ando a dizer a mesma coisa. E agora não tenho desculpa nenhuma. Vamos lá. Não vou falar do currículo de comunidade, porque não dá tempo. Quero ouvir outra pergunta. Fico muito orgulhoso de ti e de toda a gente que passou pela ponte, a quem eu dei 30 anos de vida, muito bem dados. Mas hoje a ponte cristalizou. É turismo educacional. Precisa de ir além e as minhas colegas que lá estão, a Anitta, a Geni, elas não querem, lamento, porque em Portugal, na escola do meu filho André, que eu tenho um filho que é professor, já está a praticar-se uma educação do século XXI, com as tecnologias digitais em primeiro lugar. Vamos lá. Perguntas? Olá. Olá. Bom dia, professor José. Eu sou a professora Elaine Inácio, da Universidade Federal do Piauí. E tenho muita honra estar aqui. O que eu quero perguntar para você? No Piauí, nós sabemos que temos grandes sítios arqueológicos, né, mais de 6.000. Então, eu trabalho com capacitação dos professores, que nós sabemos que a universidade ela trabalha com ensino, pesquisa e extensão. E eu adoro trabalhar fora dos muros da universidade. Eu trabalho com as comunidades. Então, e trabalho com o patrimônio. Eu trabalho com histórico, com cultura e o patrimônio enfoque na arqueologia. E aí a minha pergunta é sobre o que você não ia falar, que é as comunidades. Né? Qual o currículo comunidades que é esse que eu quero falar? E unindo ao patrimônio. Bom, então posso dar um exemplo do currículo de comunidade. Já agora, se quiseres, eu conheço bem o Piauí, desde Pix até lá Parnaíba, passando por Oeiros e tal, ando muito por lá, Teresina e adiante. Se quiseres, depois deixo o meu contacto. Currículo de comunidade. Vou apenas selecionar um. Pode ser este. Uma escola brasileira. Eu agora só gosto de falar do Brasil. Eu cheguei e um funcionário disse-me: vá ali num estante ali ao portão que está lá um jovem que ele está aos gritos. Eu fui e ele, quando eu cheguei, ele tapou o revólver que tinha atrás. Bom, não interessa o que eu falei com ele, ele estava furibundo, queria dar um tiro no outro e tal, enfim, que era de outra facção, 15 anos, aviãozinho de tráfico, lógico. É uma comunidade muito carente, não vou dizer onde foi. Bom, quando ele acalmou, eu perguntei-lhe: porquê é que estás assim tão arraliado? Ele não me falou que queria dar um tiro no outro. Ele disse: é que eu hoje nem pude tomar banho. E eu: não tomaste banho? Não havia água. E sabe como é? Quando há falta de água, quem sofre mais são as comunidades. Mas amanhã vamos ter água. Eu perguntei: como é que tu sabes? Nós vamos à cidade e vamos queimar 2 ou 3 ônibus, eles vão pôr água na comunidade. Aí eu perguntei: quantos ônibus vais precisar de queimar para ter água e tomar banho? Ele perguntou-me: o que é que quer dizer com isso? Estás a ver? Dialogando. Olha, por exemplo, porque é que tu não poupas a água da chuva e tal? Expliquei-lhe. Eu vou-te só dizer o final, porque isto é longo o projeto. A primeira reunião foi na boca de fumo dessa comunidade, por exemplo, ok? Com todo aquele aparato do carro preto que chega, vidros fumados, o outro que vai numa motoreta e manda chamar não sei quem, que está na laje lá de cima, aquela coisa toda. Bom, aí, só o final. Esse jovem, hoje tem 23 anos, tem 2 empresas de produção de cisterna de recolha de água de chuva, faz orçamentos para toda a gente, está rico, fora do tráfico, fez uma rede de abastecimento de água para as hortas comunitárias, despoluiu o córrego, recuperou e requalificou prédios e por aí vai. Porquê? Porque esse projeto tem uma escola, vamos chamar, escola não é o prédio, escola não é a universidade.
Muito menos o ensino superior. Para haver superior tem que haver inferior. Eu nunca vi ensino inferior. Bom, a gente pode conversar sobre isso. Eu também fui professor universitário. Percebes que eu quero dizer isso? As palavras produzem e reproduzem cultura. Cuidado. Então, esse prédio funciona com toda a comunidade. Não tem salas de aula, nem turma, mas não foi implodido, assim como a universidade. Também não tem que se implodir, mas tem que se mudar por dentro para que ela seja um locus de aprendizagem entre muitos outros. A empresa, a praça, a internet, a igreja, a biblioteca pública e tudo isso, o sítio arqueológico, tudo. As pessoas, a natureza. Porque é que há de estar dentro, catrafiado dentro de uma sala? Eu, quando fui trabalhar na universidade, tenho paciência para 2 ou 3 minutos de explicação porque é que eu falei de ensino superior. Bom, quando fui trabalhar na universidade, fui convidado. Eu era o garoto de programa da universidade, Escola da Ponte, aquela coisa toda bonita. Então, eu fui. Não ganhei nada, não tinha salário. Eu fui voluntário. Aliás, sou professor voluntário de muitas universidades. Trabalhador autónomo, graças a Deus, e freiriano em primeiro lugar. Então, ou pensam o quê? Há muita gente calada, e eu não me calo, eu digo tudo o que eu sinto e o que eu sei, ponto, e acabou. Vamos continuar. Freiriano, graças a Deus. A Paulo Freire, com Lauro de Oliveira Lima e Agostinho da Silva, são os maiores educadores do século XX. Ponto. Não é os gringos lá dos Piagets, a vida, quero lá saber, que morram. Continuando. É verdade. Não serve para nada. Piaget não serve para nada. Mas é importante estudar psicologia genética e tudo mais. É importante. Para depois esquecer. Porque ele foi zoólogo. Ele não sabia nada de educação. Continuando. Estão a rir de quê? É verdade. Então, quando eu fui trabalhar lá na universidade, eu não tinha turma, nem aula, nem nada. Eles ficaram zangados comigo, porque eu não queria, não fiz. Era só como faltava. Aí levar os registros de presença. Registro de presença? O que é isso? Eles têm que assinar a entrada e a saída. A entrada de quê? A saída de quê? Eu nunca estou em lugar nenhum fechado. Bom, adiante. Aconteceu uma coisa interessantíssima. É que tudo aquilo que eles produziam não servia para nada. Era cópia. Ou seja, eles não tinham uma noção de que essa universidade estava como uma ilha ali naquele bairro, não servia para nada. Servia para tirar um curso, ter um diploma, etc. Eu fazia a parte pedagógica dos cursos de matemática, física, português, a componente pedagógica, que era o último semestre. Eu cheguei e perguntei o que é que querem saber. Lógico, ficaram a olhar para mim como se eu fosse um extraterrestre. E perguntaram, é mesmo a sério? Mas nunca ninguém nos perguntou isso. Eu ia morrendo. Eles tinham tido 9 anos de fundamental, 3 anos de ensino médio, 3 anos e meio de universidade. Nunca um professor lhes perguntou o que é que querem saber. O que é que eles iam fazer? Dar aula. Bom, aí eu perguntei, como é que é a avaliação? Porque eu levava, isto foi há 30 anos, princípio dos computadores, mas eu já fazia portfólios digitais, numa intranet, portfólios digitais. Ou seja, avaliação formativa, contínua. Aí eles disseram, não, aqui é um TCC. Não sei se sabem, trabalho de conclusão de curso. E eu pedi para ler os TCCs, trouxeram-me 3. Eu peguei no primeiro, peguei no segundo, peguei no terceiro, era xerox, não havia ainda impressão digital. E o que é que era? Era tudo igual, só mudava a capa, que era o nome do pseudo-autor, aquilo era tudo cópia. Então dizia assim, e Piaget disse, e Vygotsky disse, eu disse, meus filhos, eu não sou fofoqueiro, quero lá saber o que Piaget disse, até é feio estar a dizer o que é que ele disse, eu quero produção de conhecimento, no campo interno e no campo lá de fora, porque não há muro, porque nós estamos numa comunidade e nós temos de o conhecer. Então fiquei perplexo. Claro que aqui no Brasil nunca aconteceu isso. É tudo autoria, não é? Mas lá há 30 anos era assim. É uma coisa. Alguma perguntinha? Está quase a acabar. Alô. Faltam 5 minutos, talvez. Oi, professor. Eu acho que você já acabou respondendo a pergunta que eu ia te fazer. O modelo de educação para pessoas, para adultos, segue o mesmo padrão dos miúdos? Olha, esse é um dos problemas que também defronto. Não há educação de adultos.
Não há educação de infância, não há fundamental, não há ensino médio, não há educação ambiental, não há educação especial, não há educação de nada, há educação em que se junta a família com a escola e com a sociedade. Porque é isso que está na Constituição Federal, é isso que está na Lei de Diretrizes e Bases. E a palavra que junta não é ou. A educação é dever da sociedade e Estado. O que nós fazemos? Separamos a família. Quando a criancinha tem 2 ou 3 ou 4 anos, vai para dentro de um edifício com profissionais fantásticos, separados dos avós. Que é um crime. Separação de gerações. Os avós têm obrigação e direito de continuar com os seus netos. Por que é que se faz isso? Porque é que se tem o EJA? O EJA é mais uma prova de que a escola que temos não funciona. O cursinho é outra prova de que realmente a educação de adultos não existe. Não, o que existe é uma antropogogia. Não há pedagogia, nem há andragogia. Há uma antropogogia centrada na pessoa, na relação com o outro. Paulo Freire, novamente, que nos diz que aprendemos na intersubjetividade, uns com os outros, não para, com. Então, a educação de adultos é uma ficção. Eu tive, olha, vou-te dizer, já que estamos numa Bienal, e vou-te explicar. Quando eu percebi que ensinando a ler da maneira que eu ensinava, não ensinava, que era o Papa e Pipopu, o vovô viu a uva, eles não aprendiam. Eu tinha que saber outras maneiras. Eu fui especializar-me em alfabetização linguística. Outra colega, a Luísa, em alfabetização matemática, ou lógico-matemática, e a minha colega Maria José, na alfabetização socioemocional. E trabalhamos assim durante 30 anos. Na alfabetização linguística, eu aprendi, para além do método fónico, mais 24 abordagens metodológicas. Global de contos, global de frases, global de palavras, método natural, fonomímicos, fonossintéticos, o tujalê, o tijolô, do Paulo Freire, e vai. Mais 24. Depois fui aprender a fazer repertórios linguísticos. Se um dia tiver tempo, eu explico. Vou falar só de 2 exemplos de educação de adultos. Primeiro, um velhinho vem ter comigo, 92 anos. Eu tenho estado com um senhor de 92 anos, o Cícero, que foi procurador da República, e a última vez que eu estive com ele, perguntei: Cícero, como é que estamos? O que é que tu estás a fazer? Estou a começar o meu doutoramento aos 92 anos. E eu perguntei: qual é o objeto de estudo? Eu estou a tentar saber como é que a criança aprende dentro do ventre materno. Lógico, a gente aprende, cria os primeiros neurônios de espelho aos 5 meses de gravidez. Aprende o ritmo da fala nos 7 meses de gravidez dentro da barriguinha da mãe. A gente aprende a partir da barriga da mãe até morrer. Então, um senhor de 92 anos veio ter comigo. Ó, professor, você sabe ensinar a ler? Sim. Eu posso ajudar-te a aprender a ler. Ensinar é impossível, mas posso ajudar-te a aprender. Eu perguntei porquê. Aprendizagem significativa. Tem que saber porquê. Eu sou testemunha de Jeová. E lá o pastor no culto, ele lê os livros sagrados, sabe? Mas eu acho que ele anda a inventar, que não está nada disso lá no livro. Eu quero saber ler para ver se é verdade. Bom, o que é que eu fiz? Peguei numa cassete, ninguém se lembra do que é uma cassete, é do tempo dos dinossauros. Gravei uma cassete com a primeira parte da Bíblia, o Gênesis. No princípio era o verbo, e depois dei-lhe o texto, que é a Bíblia. Ele começou a ouvir a cassete e olhar, e ele aprendeu pelo método global de contos. Ok? Nem sequer palavras e letras ele identificou. Aprendeu a ler. Uma senhora de 30... e depois foi ver se o pastor falava direitinho, não é? Porque o fundamentalismo cega. E o seguidismo anula. Continuando, é ótimo, eu defendo uma educação integral, que passa também pela ética, a estética, a afetividade, a emoção e a espiritualidade, que é uma das componentes do ser humano. Finalmente, que está a acabar, uma senhora de 32 anos vem ter comigo: professor, ensine-me a ler. Mas porquê? Que eu posso ajudar-te a aprender. É o meu marido. Teu marido, porquê? O meu marido, olha, desde há uns 3 ou 4 meses, ele chega tarde a casa, 1h da manhã, 2h da manhã, e eu pergunto-lhe: maridinho, porquê é que chegas tão tarde? Ele diz-me que trabalha até tarde. Eu ando desconfiada. Se eu soubesse ler os papéis que ele tem no bolso do paletó, tem montes de papéis. Eu disse: pode-me trazer um papel? Ela trouxe. Ela aprendeu a ler pelo papel.
Aprendeu a ler em 2 meses, separou-se no 3º mês, claro. Então, a leitura emancipatória, a leitura do mundo. Falta 1 minuto, eu vou terminar convidando. E peço-vos desculpa se eu disse alguma coisa disruptiva, acho que disse muitas. Não penseis no que eu disse, pensai em vós e nos outros. E o meu contacto, para quem quiser continuar o diálogo, é este. J. Pacheco, ponto, tem um pontinho, não se esqueça, 1951, 1951, @gmail.com. Ficar em paz. Muito obrigado.